Oi, gente, tudo bem com vocês? Como já dizia um poeta, que eu não faço nem ideia que seja quem nasceu para ser sereia nunca será sardinha. Enfim, hoje, iniciando mais um ciclo da minha vida, eu vou entrevistar uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci nessa vida. Ela que é advogada, ela que é gata, que é ativista pelos direitos das mulheres no esporte, independente do esporte que for, ela que é colunista do próprio time e que é uma pessoa maravilhosa que a vida me presenteou. Pode chegar. Bem-vinda, Bárbara! Muito obrigada por Muito você ter obrigada. aceitado o meu convite. Você, como eu disse, é a madrinha do meu quadro, porque você é a primeira e eu fico muito honrada de poder ter essa oportunidade única de te entrevistar. Você que é uma grande ativista do Santos, uma sereia por natureza. Enfim, vou parar de puxar o seu saco e vamos começar a conversar. Primeira pauta que eu tenho para falar com você, já que estamos de lados opostos, eu como uma verdadeira palmeirense, você como uma verdadeira santista. Como está o coração para a final de hoje do Paulistão Feminino? Amor, primeiro, obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Feliz demais de ser a primeira convidada, chique, acho. E, bom, o coração tá mega acelerado. Tô muito ansiosa, né? As sereias têm muita tradição, mas durante alguns anos a gente não teve investimento, a gente ficou meio jogado às traças. E aí, de Normal, né? poucos anos aham. Poucos anos para cá, vai, eu diria uns 2, 3 anos, eles decidiram voltar a investir, né? Voltar a entender a grandeza das sereias. Então agora elas estão conseguindo de novo chegar em finais, participar de campeonatos, né? A gente tem a Gênia, a Cristiane, a nossa Kathleen, que é a nossa Maravilhosa. maior artilheira. Então, é, a expectativa é alta, eu confesso para vocês que é bem preocupante, né? Enfrentar as palestrinas agora lá no Allianz. Eu até costumo falar com o torcedor santista assim, que fica até chateado quando eu falo isso, mas eu sou muito verdadeira. As palestrinas hoje em dia são mais profissionais, né? Elas tiveram mais investimento, elas tiveram um tratamento mais adequado. Então eu acredito que cheguem para essa final mais preparadas. Não é à toa que fizeram 1-0 na nossa casa, mas, Sim, né, futebol é a graça. Dentro das quatro linhas, ali nos 90 minutos, qualquer coisa pode pode acontecer. Então, acontecer. tô contando com. É, e no Palmeiras, a gente tem que deixar aqui um pouco esclarecido que tem pelo menos duas ex-santistas, que é a Bianca Brasil e a Day Silva. Tem também Uhum, a Chu Santos, que eu acho que ela tá lesionada agora, que também é uma ex-santista. Enfim, uhum. são pessoas que conhecem o futebol do Santos e que sabem, eu acho que não, deixa eu pensar na palavra, porque me fugiu da cabeça. A debilidade do Santos. Então, eu acho que isso é muito Uhum, importante, como no Mundial. Digamos assim, não com quero comparar, porque não tem comparação, obviamente. Mulheres são mulheres, homens são homens, mas ali no futebol, com o Mbappé e com o Messi, um conhecia o outro. Então, sabia onde era a debilidade do uhum. outro, porque jogam no mesmo time. Obviamente, vou jogar no Allianz Parque, vai ser um pouco mais difícil com o torcedor, porque, segundo as informações que eu estou vendo pela internet, o torcedor palmeirense vai em peso, apesar do horário. Eles não ajudam com o horário, né? Infelizmente, Não não ajudam. impressionante. E assim, até é algo que eu critiquei bastante durante essa semana, porque principalmente esse ano de Copa, né, foi um ano muito atípico, então deu certo do futebol profissional parar e só ficarem as meninas, pelo menos aqui no Brasil, jogando, né? Então, isso chamou bastante a atenção do torcedor para Sim. conseguir assisti-las, porque muitas vezes eles deixavam de lado. Tem até 2 vezes isso aconteceu nos 2 últimos jogos que eu fui. Eu vi duas crianças perguntando pro pai, né? Cadê os homens? Que, tipo assim, o que tá acontecendo aqui? Aí o
pai explicando, não, hoje é jogo das meninas, elas também jogam futebol e tal. Óbvio, eram bem crianças, mas é legal ver que hoje em dia já tá tendo mais essa visibilidade, né? Que Sim. antigamente praticamente não existia. Eu acho que esse ano de Copa ajudou para essa visibilidade das meninas. E como começou o teu amor pelo Santos? Me conta um pouquinho da sua história. Lu, vem de família, né? Todo Santista, a maioria vem de família, é uma coisa que já nasce dentro de si. Aqui é dividido, minha metade é corintiana da minha mãe, metade do meu pai é Santista. Aí rolou uma briga aqui em Arrependido. casa, mas eu ainda era bem pequena quando o Santos ganhou o Brasileirão de 2002, mas eu tava sempre com Meu meu pai Deus, nos eu jogos já da era Vila. adolescente. Olha como eu sou velha. Tempo do Diego e Robinho, das pedaladas do Robinho. Uhum. E esse ano marcou muito, né? Eu lembro de cenas, eu lembro de eu indo no estádio. E a minha mãe brinca, foi ali que seu pai te ganhou, foi ali que você se tornou santista mesmo. E é verdade, assim, a minha primeira lembrança, assim, aquela que dá frio na barriga, sabe? De lembrar. Sim. E desde então foi amor absoluto. A cidade de Santos é muito acolhedora, né? Você é colunista do Santos. Que honra ser colunista do time que você ama. Como surgiu isso? Ah, vamos lá, então. Surgiu no meio da pandemia, né? Acho que muita gente teve esse insight dentro de si. Eu percebo muita gente que não era dessa área da comunicação. Dois baques. Primeiro foi meu pai, depois foi minha mãe, que quase foram embora. E ali teve um momento que eu, conversando com o meu marido e com a minha mãe, eu falei: olha, eu acho que a minha prioridade na vida é ser feliz. Eu não quero mais viver a monotonia da vida, né? Eu acho que muitas pessoas às vezes acabam vivendo uma rotina que é feita pelo sistema, assim, né? A gente tem que acordar, tem que trabalhar, Tem que volta para casa, tem estudar. que fazer, enfim, eu não gosto. Eu não gosto muito dessa regra certinha. Então, ali na pandemia, quando eu tive esse baque, que eu senti que eu poderia perder as duas pessoas que eu mais amo na minha vida, falei: não, eu quero focar no que eu amo, eu quero que a minha vida seja dedicada a fazer o que eu gosto, que eu me sinto bem, porque aí deixa, né, de ser apenas um trabalho, algo prazeroso, e eu acho que eu consigo entregar muito mais do que fazendo alguma coisa que eu não sinta prazer e tal. E aí, abri meu Instagram, no começo foi mesmo, eu comentava uma coisa ou outra, em páginas mesmo do próprio Santos, eu soltava as minhas opiniões, e aí comecei aí ganhando visibilidade, foi chegando seguidores, o pessoal meio interessado, né, em saber quem é você, por quê, da onde. Fui convidada para participar de projetos, então eu já participei de 3 projetos diferentes, um só do Santos, um outro de mulheres e também um outro Inclusive, foi que com o que era nos de conhecemos. Onde nos conhecemos. exatamente lá no BSF, um projeto só de mulheres, né? E também teve o outro que é o Canelas de Aço, que aí já é mais abrangente, é de tudo um pouco. Tem homem, tem mulher, tem de fora do Brasil, de dentro do Brasil, de tudo um pouco. E eu acabei tendo que sair desse projeto para focar no BSF. Mas, enfim, essa é um pouco da minha trajetória. E hoje eu tenho conquistado oportunidades dentro do Santos, especificamente, que eu nunca imaginei como torcedora, né? Hoje, como Uhum. criadora de conteúdo, eu tenho a oportunidade de ser chamada para coisas que eu não seria antes, justamente por produzir esse conteúdo, né? Porque o Santos sabe que a gente é bem, como fala, assim, tem pouca visibilidade. O torcedor Sim. santista mesmo Principalmente as dentro de si, torcedoras santistas. né? Na verdade, assim, Exatamente, a eu gente acho, tem isso dentro. eu acho que a mulher em si, ela está ganhando visibilidade. Meu Deus do céu, meu português está muito bom. Visibilidade agora. Porque até o século passado, a gente não tinha tanta visibilidade. Eu estava lendo, estava pesquisando que as mulheres, elas foram proibidas de jogar futebol, entende? E eles falavam nos É, jornais que mulher não foi feita para usar chuteira. E hoje em dia a gente tem
assim, uma pregação, digamos assim, de que a mulher foi feita para ela ser o que ela quiser. Temos os mesmos direitos, apesar de estarmos ainda nessa luta por direitos iguais e tal, mas nós, como seres humanos, Uhum. temos os mesmos direitos que os homens. Então, a gente tem direito de torcer, a gente Exato. tem direito de estar no estádio, a gente tem direito de gritar. Eu acho que um dos momentos mais incríveis da minha vida foi a primeira vez que eu fui no Allianz, sabe? Assim, foi um momento Sim. histórico para mim. Eu acho que só perde, esse momento só perde para o nascimento do meu filho. Que, Ah, sim, só perde para o nascimento do meu filho, porque foi, assim, um momento incrível. E também teve a primeira vez, mas aí eu arrisquei a minha vida, né? Porque foi assim, eu morava em Porto Alegre, e eu não sou fanática pelo Grêmio, mas eu gosto do Internacional. Então, eu comprar os ingressos para ir no jogo do Palmeiras era muito caro. Então, o que que eu fiz? A ideia que eu tive. Eu vou me tornar sócia do Internacional. Eu pago R$19,90 por mês e o ingresso sai a R$10. Então, caraca. eu tive a oportunidade de ver o Jesus jogando, assim como você teve a oportunidade de ver o Uau. Diego Robinho, entendeu? Claro que não tem comparação. Não tem comparação, porque a qualidade do futebol dos meninos da Vila naquela época era muito superior a qualquer coisa. Tanto que em 2002 foi o primeiro rebaixamento do Palmeiras, entende? E nós perdemos muito Uhum. para o Santos nesse momento. Eu acho que hoje em dia o Palmeiras está muito, assim, digamos, melhor do que esteve atrás. Desculpa. Uhum. 2012, quando nós caímos Imagino. novamente. 2014, quando nós fomos obrigados a torcer pelo Corinthians para não cair. Ai, que humilhação! Por conta de investimento, entende? Por conta de investimento, porque eu acho que investimento é tudo. E o futebol feminino, é, ele foi muito desacreditado, principalmente o do Santos. Muito. Porque o do Santos, Uhum. de 2009 a 2012, ganhou tudo. E aí, em 2012, o que eles decidiram fazer? Cortar o time feminino. Como você se sentiu nesse momento? Ou você não tinha muito Olha, assim, contato com o futebol feminino? eu já tinha contato, não como é hoje, né? Hoje Uhum. que eu faço os conteúdos, que eu quero que o pessoal conheça, então o meu objetivo é criar para o pessoal ver o feminino. E Sim. acho que a melhor palavra é filiação, né? Não dá para a gente ser um dos melhores times e do nada eles fecham as portas, Do cancela tudo e nada. chega do nada. E ainda numa fase muito boa, né? Tanto que hoje o nosso técnico, ele voltou recentemente, ele é dessa época em que a gente tinha grandes conquistas. É aí que o torcedor tá se apegando hoje, né? O Cleiton, ele já teve grandes conquistas pelo Santos há muitos anos atrás com o feminino, né? Ele sempre foi técnico do feminino. E, enfim, foi muito frustrante também, até porque a gente sabe que se hoje a gente está no ponto que a gente está, é porque durante todos esses anos que a gente foi cortado, a gente perdeu muito tempo, né? A Claro, gente foram sabe que o três futebol. anos. 3 anos de corte. Exatamente. Uhum. O futebol é sobre isso, ele tem que ser treinado, tem que ter o Investimento. conhecimento. Isso, eles têm que estar, as meninas têm que estar entrosadas, então fica difícil quando não tem um investimento. Até eu achei bem legal que esse ano o Santos renovou com praticamente todas as sereias, então acho bacana essa continuidade do projeto. Eu sei que tem várias que o torcedor acaba não gostando, é normal, né? Assim como no Normalíssimo. masculino tem ele que a gente critica, que a gente fala mal, às vezes não está em boa fase, mas eu acho muito bacana essa continuidade do projeto, eles saberem a importância de cada peça que está lá, chamou cada uma, sentou, conversou, quis saber, né, o que elas estavam achando do projeto, o que elas gostariam para o projeto ser melhor. Então eu tenho gostado de ver como eles têm lidado com as nossas meninas, né? Eu não sei se você sabe, Lu, mas a maioria delas mora na própria Vila Belmiro. Na própria vila Não tem sabia. vários apartamentos
Aham, e muitas delas moram lá, então isso né, vem dessa aproximação que o Santos tem, essa família que a gente cria, né? Eles colocam elas ali justamente para elas sentirem o dia a dia do clube, para elas estarem juntas. Tanto é que a base vai no jogo do feminino, o feminino vai no jogo da base, do masculino. Então está sempre. O nosso elenco ele Entrosados. é bem junto. Uhum. Uhum, sim, é bem Isso que bacana. ganha títulos, a unidade, Exato. entende? O É... time compreender que ele é um só, que ele não é apenas uma Hum, pessoa. Porque eu acho que o maior erro do Brasil, principalmente na seleção brasileira, é que é muito estrelismo, entende? Então é assim, é só o Neymar. Não, gente, não é só o Neymar, é um conjunto, entende? hum, Uma pessoa não ganha campeonato, uma pessoa não ganha mundial, uma pessoa não ganha título. uhum. O que ganha é a unidade, é as pessoas serem unidas, é você ter o melhor time, porque assim, quando você tem um time unido, você tem o melhor time. Isso passa com o Palmeiras, entende? Passa com o Palmeiras o que não passava Uhum. antigamente. Eu me lembro que em 2009, falando aqui do futebol do masculino, porque o feminino não existia até então. Em 2009, nós tínhamos o Diego Souza. E ele era, tipo assim, o maior. O maioral, digamos assim. Que ele foi... Eu lembro de uma entrevista que ele deu pro Globo Esporte, em que ele falava que ele carregava o time nas costas. Entende? Aí Ah, nós ficamos ah, ah. 19 rodadas em primeiro lugar e não acabamos nem no G6 no Campeonato Brasileiro. Entende isso? Gente. Porque o time era uma Aham. pessoa, era apenas o Diego Souza. Tanto é que ele nunca mais quis Uhum. voltar para o Palmeiras. Entende? Pô, E, uhum. E sabe, Lu, acho que a sua colocação foi muito boa em relação à seleção brasileira, porque eu fui bem criticada quando eu falei a minha opinião sobre, e eu concordo muito com o que você falou. Acho que na seleção brasileira, além de a gente ter um certo ar de arrogância, Muito. faz muito tempo que o Brasil não é mais o que a gente era antes, era o futebol arte, Desde era bonito 2002. de ver. Isso, aham. E hoje em dia, como você mesmo falou, tem aquele cara que eu, como santista, até evito falar o que eu penso sobre o Neymar, porque eu vi o Neymar jogando no Santos, ele não é a mesma pessoa. O Neymar que jogava no Santos, ele se perdeu pelo caminho. Eu não sei se foi o dinheiro, se foi a festa, se foi a visibilidade que ele ganhou mundial, mas ele se perdeu pelo caminho, porque quando ele jogava no Santos, eu tinha certeza que ele ia ser o melhor do mundo em algum momento. E Todos até agora ele não pensiam. conseguiu. E uhum. Isso foi por causa das atitudes dele, não só dentro de campo, extra-campo. Eu acho que um jogador de futebol, quando ele entende, né, que o trabalho dele determina algumas mudanças na forma de viver, algumas mudanças na própria vida do atleta, ele tem que entender o lugar dele. Claro, ele é uma pessoa, ele tem que viver, ele tem que ir para festa, ele tem que curtir a família. Só que eu acho que tudo tem que ser dosado, né? Eu acho que ele Sim. atraiu muita de coisas desnecessárias, né? E só para fechar Segue, sobre a né? seleção, eu Segue. acho que a seleção brasileira foi muito disso, muito do que você falou, muito estrelismo. Eles não tiveram aquele entendimento de, pô, aqui é companheirismo, a gente tá juntos por um só propósito, que é ser campeão. Eu acho assim que com o elenco que a gente tinha, a gente era capaz de ter conseguido lutar, mas a gente não conseguiu justamente por causa dessa falta de humildade. Eu achei que faltou muita humildade. Inclusive, eu até conversei com meu marido e falei: olha, acho que a eliminação para a Croácia foi ótima, porque a gente ia tomar Ser um pau da Argentina. humilhados pela Argentina. Vergonha ia ser. Porque Isso fomos mesmo. Eu acho humilhados. isso. Eu não sei se você viu a Copa América, mas um gol do Di Maria humilhou toda a trajetória do Brasil na Copa América. Um golzinho Uhum. do Di Maria, que não foi um golzinho, foi um golaço. E Di Maria está entre os meus jogadores favoritos, digamos assim. Que ele, além. Eu imagino. Isso que tinha a seleção argentina. Você sabe que eu sou casada com um argentino, né? E quando a Argentina ganhou, meu Deus do céu, Uhum.
Eu quase desmaiei, a minha pressão baixou. Gente do céu, que eu me senti no jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Nós jogamos com 9 jogadores e o Abel fechou toda a linha, ele fez uma linha de 9. Então o Atlético não conseguia jogar. Aham. Quer dizer, uma linha de 8, né? Porque o nono era o goleiro. Uhum. O Atlético não conseguia chegar e fomos para os pênaltis. Meu Deus, a sensação foi a mesma. Menina do céu, eu chorei tanto com o título da Argentina, porque foi tão merecido pela trajetória deles e porque não tinha o Messi, não era o Messi, o time não era o Messi. O time era todos os jogadores, o time era a seleção, entendeu? Era o amor pela pátria. Eu acho que foi muito merecido pela Ex- Argentina. Acho que o Mbappé, eu não sei falar o nome dele. O Mbappé, ele fala demais, ele é muito falador, entendeu? E como diz um velho ditado aí na Baixada Santista, falador passa mal. Então, assim. É isso. E agora, aproveitando que nós falamos um pouquinho sobre o Mundial masculino, que foi um mundial uma final de muitas emoções. Inclusive, deixa eu reiterar aqui só uma opinião minha, é que eu não vou falar o nome do técnico do Brasil nesse Mundial, porque é desnecessário, mas eu acho ele muito clubista. Muito clubista. Ah, eu também. Tinha Muito panelinha. muitos jogadores, bons jogadores aqui no Brasil, e na minha opinião, na minha humilde opinião, se jogador não tem uma boa vida pessoal, ele não deveria estar na seleção. Porque a Eu acho seleção não está também. representando um time, não é o time do Santos, do Uhum. Palmeiras, é um país. Então Com certeza. você tem que ter responsabilidade social e você tem que ter uma vida pessoal extremamente voltada para a mídia, porque a vida pessoal deles é voltada para a mídia, querendo ou não querendo, eles têm que ter uma vida pessoal Uhum. boa, exemplar. E aí nós tínhamos é, jogadores que abandonaram a família, tínhamos jogadores que processaram mulher grávida e abandonaram mulher grávida, tínhamos jogadores com várias amantes. Então, assim, se quer ter uma Uhum. vida horrível, uma vida pessoal horrível, que você desrespeita a sua própria mulher que esteve ali com você toda a sua vida, tenha, mas não deixe isso Uhum. vazar, entendeu? Porque é um direito Com de cada um. certeza. Eu, é, eu até achei uma grande coincidência, assim, tô usando a palavra coincidência porque eu achei péssimo. Assim, eu senti que, eu não sei se você percebeu, né? Que em relação ao Militão e ao Rodrigo, os dois casos foram resolvidos acho que foi no segundo jogo da seleção brasileira. E eu senti ali dedos de CBF que falou: ó, vamos resolver isso aí para dar tudo certo. Não era hora de resolver isso, tinha que nem ter acontecido, né? Era para ter resolvido antes. Até eu ia falar que eu li sobre os psicólogos que acompanharam a seleção da E, Argentina. E no sim, e no Brasil não, eles dispensaram os psicólogos. Exato, e isso é de extrema importância, como você falou, a vida deles é toda monitorada, eles são expostos o dia inteiro, eles só fazem besteira, vamos Tá. falar a verdade, né? Fazem besteira, não consegue focar no futebol. Eu falo isso muito pro meu marido, falou, poxa, sabe, era um mês de Copa, era um mês que era para eles fecharem a mente, fazer um trabalho forte de fortalecimento, né? Se unir, ter paz, ter harmonia, atrair essa energia boa, e eles fizeram tudo ao contrário. Tudo Toda de a errado. energia ruim que eles atraíram para eles. E aí não tem como um projeto dar certo. É assim, impossível. E, enfim, seleção brasileira foi bem frustrante. Até só para finalizar o que eu penso, eu acho que eles foram muito egoístas, né? Não só por, ai, tô sofrendo e 2 dias depois estou em festa. Não, eles não sentiram a energia do povo brasileiro. O Não. povo brasileiro estava em êxtase. Todo mundo acreditou que ia dar certo. O Brasil se uniu, né? A gente passou por tempos muito difíceis na época da eleição e essa Sim. Copa do Mundo fez o brasileiro se unir, se sentir perto, se sentir pertencente, né? E eles Cagaram. chutaram o balde.
Literalmente. E são coisas que você não vê, por exemplo, nas seleções finalistas. Ok, o Mbappé foi lá, deu aquela declaração ridícula, ofendeu toda a Uhum. Latinoamérica, sendo que o futebol europeu é feito por times Olha. americanos, entende? Então ele não devia ter falado. Mas assim, agora eu gostaria de falar de Marta, meu amorzinho do coração. E de Mundial Feminino, o que você espera? Primeiro, com certeza você tem um orgulho imenso da Marta ter sido uma grande heroína do seu time. Aliás, o Santos é uma grande escola de revelação, né, de jogadores, tanto que o Santos vive de base. E eu acho que o Palmeiras Uhum. esse ano também vai acompanhar a base, o que eu acho muito interessante, porque os meninos vêm lá de baixo com vontade de jogar. Gostaria que você falasse um pouco do seu orgulho pela Marta, que acho que todo brasileiro tem, e um pouquinho do Mundial Feminino, que vai ser agora 2022, julho, na Austrália. Uhum. Ai, gente, eu amei essa notícia. Finalmente já tinha passado da hora, né? Eu espero que o povo se una para torcer pelas mulheres, assim como, né, a Copa do Mundo masculina é um evento, é algo que para os países pelo mundo, né, em prol dessa torcida, dessa energia. Então, finalmente, como eu falei, né, eu acho que esse ano da Copa, tudo aconteceu em boa hora, deu essa visibilidade para o feminino. Então, muita gente que eu via que não acompanhava, eu vi que começou a demonstrar interesse, né? Muita gente está querendo entender como funcionam os campeonatos. Enfim, sobre a Marta, gente, é um orgulho muito grande. Como você falou, né? O Santos tem um projeto de base que é muito gostoso de ver. Inclusive, esses dias eu estava vendo uma entrevista do PVC, que é palmeirense, e eu admiro muito, apesar de eu achar que ele fala pra caramba, eu gosto dele, do canal. Ele falava justamente isso. O Santos foi um time de muita coragem que apostou sempre na sua base, né? Não deu ouvidos pro torcedor, porque a primeira coisa que o torcedor faz é sempre criticar, né? Com Não certeza. entende a imaturidade jovem, a responsabilidade que está colocando nas costas. Então, o Santos sempre apostou na sua base e sempre deu muito certo. Tanto que, né, falando sobre Marta, a identificação que ela tem com o Santos é muito linda de ver. Uma mulher totalmente empoderada que hoje joga fora, né, que teve muitas conquistas no Santos, mas não só no Santos, ela tem brilhantismos mundiais, Com né? Aquilo certeza. que falaram, Melhor do não é? mundo Então, para sempre. Para nós é melhor do mundo forever. exatamente. Até nessa Copa foi bom que veio em pauta, né? Estavam discutindo, o único jogador que fez isso, fez aquilo. Gente, Marta já fez, ó, há muito tempo atrás. Aí a gente tem que dar essa moral, né? Vai Sim, ficar com só falando certeza. desses caras e as estão brilhando, e as meninas que dão tudo de si. Então, acho que a Marta, ela não representa somente a jogadora de futebol, ela é uma mulher, Ela é ela é a completa. força, ela é o poder, ela é completa, é exatamente essa palavra. Ela tá em todas as pautas, ela tá em todas as causas, ela sempre, Sim. nossa, é sempre uma humildade, sempre, né, sempre passando aquela energia do bem, aquela energia boa, incentivando garotas. Já vi ela mandando vídeo para as garotas da base do Santos, incentivando elas a não desistirem dos seus sonhos, a acreditarem nelas, né? Porque a gente sabe que muitas vezes tem muitos talentos que acabam não seguindo porque não, assim, não tem a condição, não tem aquela inspiração. Então a Marta, assim como o Pelé, é o reinado santista, né? É o rei e a rainha que até eu lembrei de uma foto que eu tenho, eu vou postar uma foto linda que é um mural que tem lá no Museu do Futebol, Santos. que é justamente tá dando um abraço no Pelé e nossa, é um mural lindo, vou postar. E sobre o Mundial, o que você pensa sobre o Brasil?
Tá bom. Ó, sobre o Mundial, assim, falando um pouco sobre a Pia, eu acho que ela poderia fazer algumas convocações melhores, né? Que, assim, não vou ser clubista, acho que melhor nem foi a palavra certa, mas, por exemplo, eu queria ver Cristiane na seleção brasileira. Quem A não Mami tá queria? on, tá, não é? Pô, qualquer um queria. Tá muito on, só mete golaço. Ela sempre é aquele tipo de jogadora que tá sempre ajudando o time, sabe? Por exemplo, Sim, nessa partida de ida da final, eu via muito, mesmo assim, o Santos tomou o gol das Palestrinas no finalzinho, mas eu via ela dentro de campo conversando muito com as meninas, sabe? Acho que tentando passar aquilo incentivando, de não, colocando pra frente. isso. Vai dar certo, vamos que vamos. Então, assim, eu fico muito feliz, nem vou tanto focar nos problemas, porque é uma conquista tão grande para o futebol feminino Com que, certeza. que massa, né? Vamos ter essa Copa do Mundo feminina. Então, bom, a Pia ainda vai ter um tempinho para ela ver o que ela vai fazer. Até estão tendo alguns amistosos aqui no Brasil feminino, e a gente sabe que tem um monte de mulher craque de bola, craque mesmo, Com cracaça, certeza. jogando aqui, jogando fora do Brasil. Então, acho que agora com essa Copa do Mundo vale, né, dar essa atenção especial para buscar todas as pedras lapidadas que temos, né, de mulheres jogadoras incríveis e fazer uma boa Copa. Se o Hexa não vem, que a gente conquiste uma Copa feminina. Que delícia! Imagina que coisa maravilhosa. Eu acho que só falta isso pro futebol feminino, porque já conquistamos as Olimpíadas, que foi o ápice. Inclusive, eu tenho que buscar, porque eu acho que nós Uhum. já conquistamos Copa do Mundo também, Copa do Mundo Feminina, mas todavia não estou por É, dentro do assunto. Bárbara, eu gostaria de te agradecer por esse papo super gostoso que a gente teve, essa troca, que é muito legal a gente se unir, porque não é um time, são as mulheres, entende? Desejar boa sorte para o isso! Santos. Obviamente que eu estou torcendo para o Palmeiras, mas desejar uma boa sorte. Nós temos um minutinho ainda, gostaria que você fizesse as suas considerações finais e já te agradecendo de todo o meu coração por você ter aceitado esse convite e por você ser a madrinha do De Frente com Luísa. Lu, amor, eu que agradeço pelo convite. Eu sou faladeira, adoro conversar. Então, eu amei o papo, principalmente amei ter sido a madrinha do projeto. Desejo muito sucesso, que Obrigada. seja a Mara, que você um monte de mulheres maravilhosas. Sobre hoje, tô nervosa, live, né? Enfim, hoje não estamos em live, mas fazendo essa entrevista com o rival, eu sempre falo que vence o melhor. O futebol é sobre isso. Às vezes, né, tem o favorito, mas chega ali dentro dos 90 minutos e acaba, enfim, acontecendo coisas que a gente não imagina. Então, que vença o melhor. Hoje é um dia histórico, que seja uma Sim, bela partida, assim como foi amém. aqui em Santo André, né, que hoje lá no Allianz, acho que você comentou no começo, vai estar super lotado, o torcedor tá, nossa, empolgadíssimo, como eu falei, acho que isso foi até uma bênção dos céus que deu um stop no futebol masculino para o pessoal poder focar um pouco no feminino e conhecer melhor. Então, eu fico muito feliz que seja uma boa partida, que vença o melhor. Lu, muitíssimo obrigada. Sucesso demais no projeto e Um beijo precisando, para estamos por você, meu aqui. amor. E que vença melhor. Tchau.